Se eu tivesse que escolher um relógio da minha coleção para usar pelo resto da vida, eu não escolheria o mais caro e também não seria o mais barato. Eu escolheria um relógio que certamente vai estar comigo daqui, sei lá, 20, 30 anos. E hoje, esse relógio, sem dúvida, eu já falo de cara aqui para vocês, que seria o Hamilton Caulfield Murphy. Mas eu já vou adiantar uma coisa para vocês, ele não é perfeito. E antes de apresentar melhor esse Hamilton, eu quero te falar rapidinho o que eu considerei nessa escolha, nesse racional. Porque não é sobre gostar mais ou menos do relógio. Ele tem que representar uma série de coisas, né? A gente tem que pensar em conforto, durabilidade, estilo, principalmente como é que esse relógio vai envelhecer com você. E eu falo tudo isso para vocês depois da vinheta. Fica aí. Para mim, o Hamilton ele acerta em muitos pontos importantes. Ele é um relógio simples, mas não é sem graça. Ele é um relógio discreto, eu gosto bastante disso, mas ao mesmo tempo ele tem presença. Ele marca, né, no seu pulso. Ele não tenta chamar a atenção, né, o tempo todo, pelo menos, mas quem conhece da marca, quem conhece um pouco sobre relógio e vê ele no seu pulso, logo vai querer saber um pouco mais dele. Essa linha CAC da marca Hamilton, ela já se provou ao longo do tempo, né? Tem uma história imensa, uma ligação muito forte com o lado militar. E se eu comparar até com outros relógios da minha coleção, tem alguns relógios que eu tenho até mais gosto por eles, sabe? Eu tenho mais afinidade por outros relógios. Mas poucos relógios têm essa espécie de... é uma sensação, sabe, do relógio, ele tá pronto para me acompanhar para as próximas décadas, independente da situação, independente daquilo que eu esteja passando. E esse é um ponto muito importante, porque um relógio, quando a gente pensa para usar ele como o único relógio para a vida inteira, ele não precisa te impressionar só no primeiro mês, quando você começa a usar ele. Eu acho que o relógio ele precisa continuar fazendo sentido por muito tempo na sua vida. E o que faz sentido também para você é deixar um like aqui nesse vídeo. Comenta aqui também, né, qual é o relógio da sua coleção que você usaria para o resto da sua vida. Eu confesso que foi difícil escolher esse Hamilton, viu? Mas eu tenho alguns relógios que têm até uma ligação emocional muito forte, mas o Hamilton, você vai entender por que ele entrou aqui, né, como a minha escolha. Aproveita, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um tema para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre um assunto importante que eu gosto de conversar, né? Principalmente ouvindo a opinião de vocês aqui nos comentários. Agora que você deixou o like, vamos em frente. Eu quero contar para vocês qual é o racional por trás da minha escolha sobre esse Hamilton, tá? E para mim é muito claro, tá? Ele tem muitos pontos positivos que me fizeram escolher ele, claro, e principalmente para ser a minha escolha para o resto da vida. Como eu falei no começo do vídeo, eu pensei em critérios como conforto, que para mim é muito importante, a durabilidade, certamente para um relógio para a vida inteira, esse tem que ser um quesito talvez o mais importante deles, estilo, porque se você vai usar um relógio só, ele tem que se adequar também a vários momentos da sua vida. E tem que ser um relógio também que eu considere que ele não vai me cansar, sabe? Que eu não vou enjoar dele depois de muitos anos de uso. E aí o primeiro critério que eu quero trazer aqui para vocês, eu acho que tem que ser o estilo, né? E o Hamilton Murphy, ou Caulfield Murphy, ele é um relógio que ele entrega o essencial. Ele tem um mostrador super sóbrio, ele não tem exageros, ele tem ponteiros no estilo catedral, como você pode ver aí no vídeo, e com as marcações e numerais aí na cor creme, que eu acho que tem um toque aí de classe bem interessante. Detalhe também fica aí para o ponteiro dos segundos, que ele tem a palavra Eureka escrita em código Morse. Eu não vou dar spoiler aqui, caso você não tenha assistido aí o filme Interestelar, mas é um detalhe bem legal que aparece lá no filme. E se é para usar um relógio para sempre, ele tem que encaixar na maioria dos lugares e situações da minha vida. E eu considero que esse relógio aí, o Hamilton, ele pode encarar essa tarefa. Eu gosto bastante do estilo clássico dessa caixa, tá? Ela é feita em aço inox, com polimento fosco, e tem o bezel polido aí com bastante brilho. Ele tem ainda um mostrador bem grande, né?
nessa caixa de 42 milímetros, mas se você preferir, também tem a versão com 38 milímetros e até opção de fundo branco. Quando eu decidi comprar esse relógio, há alguns meses atrás, eu queria mesmo o de 42, né, com fundo preto, igual do filme, porque além de ser fã, né, do filme Interestelar, eu acho que ele encaixa melhor no meu pulso. Ele é um relógio que veste melhor para mim. Esse relógio ele foi criado depois do sucesso do filme. Tá? O filme foi lançado, se não me engano, em 2014 e o relógio ele foi lançado 5 anos depois, em 2019. Né? Foi quando ele chegou no mercado nessa versão com o fundo preto e a caixa de 42 milímetros. Então, a rigor, ele não é o mesmo relógio que foi utilizado lá pelas Forças Armadas, mas eu acho que ele carrega a mesma essência. Tá? Esse movimento, inclusive, ele é o H10 automático com 80 horas de reserva de marcha. Então é o tipo do relógio que você pode, de repente, tirar ele na sexta, vestir ele de novo na segunda-feira e o movimento ainda tem carga e continua funcionando. Ele tem ainda 100 metros de resistência à água, coroa assinada com o logo da Hamilton. E por tudo isso, eu acho que ele carrega as mesmas características que consolidaram a linha CAC da marca Hamilton ao longo das décadas. Né? E esse, na minha opinião, ele é um dos relógios talvez mais casca-grossa, vamos dizer assim, né? E duráveis aí da história da horologia. Um outro critério importante, eu acho que é a escolha dos materiais usados nesse relógio. Tá? Eu acho muito importante pensar no material que foi usado para construir o relógio, simplesmente porque ele vai determinar também a longevidade, né, da peça. Imagina que um relógio eventualmente feito num composto de plástico com cerâmica, ao longo do tempo ele pode apresentar algum tipo de falha, algum tipo de problema durante o uso. Né? Então esse é um ponto muito importante, que ele se conecta diretamente à durabilidade do relógio que a gente já falou aí anteriormente. E nesse critério eu acho que o Hamilton ele é a melhor escolha da minha coleção, porque além dele ter a caixa em aço inoxidável, ele também tem cristal de safira no vidro e no caseback, que obviamente é transparente e dá para ver aí o movimento trabalhando. Um outro detalhe interessante é o uso de um material chamado Nivachron, ou Nivachron, não sei como é que fala isso direito, eu já ouvi pessoas falando de maneira diferente aí. E esse material ele é uma liga de titânio que é considerada mais resistente e menos afetada aí por campos magnéticos. E por isso ela é usada na mola do balanço do movimento. É um ponto bem bacana, é um detalhe interessante desse relógio, né? Quando a gente pensa realmente em durabilidade e escolha de materiais diferenciados. Mas esse Hamilton Caulfield Murphy, ele não tem só pontos positivos, tá? Ele também tem pontos de melhoria. E eu começo aqui a falar pela pulseira de couro preta, por exemplo, que é o padrão aqui desse relógio, tá? É uma pulseira de excelente qualidade, eu gosto bastante dela, o acabamento visual ela é bem agradável, faz um contraste bem interessante com a costura creme, né, que segue paralela ao comprimento da pulseira. Tanto na parte externa quanto na parte interna, o couro ele tem um toque macio, que ele é bem suave e bem-vindo aí no pulso, né? Mas como eu falei, nem tudo é perfeito nesse relógio. Eu acho que a pulseira ela é dura demais. Ao toque ela é macia, mas ela é pouco flexível e aí chega a cansar um pouco, né, depois de algumas horas de uso aí ao longo do dia. E sempre que eu uso esse relógio, o pulso fica marcado, tá? E olha que eu não uso relógio muito apertado no pulso não, tá? Tem gente aí que usa um torniquete, né, no pulso. Eu costumo usar ele de uma maneira que o relógio fique firme, mas que não machuque, né, que não agrida também o pulso. Ela tem muito material, ela tem bastante presença, uma pulseira que ela não passa despercebida, tá? E talvez ela só demore um pouco mais de tempo para vestir melhor, né? Ela vai lacear e ficar mais confortável ao longo do tempo. E quem sabe, né, o tempo vai ser o determinante aí para corrigir esse detalhe e vai amaciar a pulseira aí com mais uso. Existe também a opção do bracelete em metal para esse relógio, que talvez seja até uma opção interessante, melhor aí para enfrentar o teste do tempo. Um outro ponto de melhoria nesse relógio é o lume dele.
Para um Field Watch, eu acho que falta lume nesse relógio, tá? E eu acho que não falta pouco, não. Não é um defeito que estraga ou inviabiliza o relógio, mas é uma coisa que eu acho que poderia ser bem melhor, na verdade. A Hamilton diz que ele tem o Super Luminova, mas eu acho que eles economizaram bastante aí, porque eu tenho outros relógios também com o Super Luminova que são muito melhores aí nesse quesito. De novo, não é um ponto que vai inviabilizar ou vai tirar o mérito desse relógio, tá? Lembra que a gente está falando em durabilidade, teste do tempo, usar um único relógio para o resto da vida. E quando a gente considera os aspectos atuais, o mundo que a gente vive hoje, todo mundo tem um celular na mão, tá? Então, olhar as horas de repente, né, num celular ou buscar uma iluminação para encontrar ali a visibilidade do seu mostrador, acaba não sendo um fator determinante aí no uso de um relógio. Então, mesmo com esses pontos de melhoria, eu acho que o Hamilton ele continua sendo uma escolha muito forte e racional aí como o único relógio da minha coleção para ser usado para o resto da vida. Porque quando eu penso num relógio, né, para ser usado por tanto tempo, e eu espero viver muito, eu penso em algo que eu não vá cansar dele, que eu não vá enjoar e que o relógio vai me acompanhar por bastante tempo. Eu tenho certeza que ele vai passar pelo teste do tempo. Eu também preciso de um relógio que funcione com praticamente qualquer tipo de roupa e na maioria das situações. E nesse ponto, eu acho que não só usaria ele para ir, por exemplo, num evento social com terno e gravata, mas eu acho que dá até para ir para academia com ele, viu, para ser sincero. É um relógio que tem bastante história, tem muita simplicidade também envolvida, e eu acho que esse estilo clássico dele, é bem elegante, na verdade, né? E no fundo, por mais que ele seja um field watch, eu acho que ele tem essa pegada e ele passa muito bem por um dress watch. E esse é um ponto interessante, porque muitas vezes, e eu passei por esse racional agora, fazendo esse pensamento aqui para esse vídeo, né? Às vezes a gente pensa que o relógio ideal para a gente utilizar aí pelo resto da vida, ele precisa ser o mais complexo, né? Cheio de funções, complicações, mas eu acho que na prática, o que vence mesmo, né, dentro dessas categorias, tem que ser aquele relógio que continua certo no pulso, mesmo quando a empolgação por ele já passou, sabe? Para mim, o Hamilton Caulfield Murphy, ele é isso. Ele é o tipo do relógio que ele não tenta te convencer ou vencer no grito. Ele vence no teste do tempo. E eu gosto muito dessa ideia. Agora eu quero saber de você. Qual seria o seu relógio, aí da sua coleção, que você escolheria para passar o resto da vida com ele? Difícil essa pergunta, hein, pessoal? Eu confesso que eu fiquei um tempão aqui até me decidir pelo Hamilton. E eu tive que ser muito racional na minha escolha, para ser muito sincero. Porque essa pergunta ela é interessante justamente porque ela te faz pensar no que realmente importa num relógio. E não é só o preço, não é só, sabe, uma etiqueta que vai determinar o que é importante ou não no relógio para você. E também não é só a raridade, não é só a história por trás do relógio. Eu acho que é um conjunto inteiro ali que te obriga a ter um olhar para o futuro, a pensar lá na frente e aquilo que vai te acompanhar, né, nos próximos momentos da sua vida. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Valeu, obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Até!